Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 1. Capítulo 1. Calendário Marítimo 1508 Mar do Leste. O céu escuro se fundia com o mar profundo enquanto uma tempestade rugia, agitando as águas escuras em ondas monstruosas, pintando uma cena desesperadora e apocalíptica. Em meio aos trovões e relâmpagos das nuvens de tempestade, Louis abriu suas asas brancas e puras. As chamas em suas costas se acenderam, impulsionando-o para frente a velocidades supersônicas. Um estrondo sônico feroz ecoou pelo céu, deixando um rastro de fogo que lembrava o de um motor a jato de vetorização dupla. A tempestade furiosa e os relâmpagos não conseguiam abalar o bom humor de Louis enquanto ele imitava o voo de um Valstrax. As asas e as chamas da raça lunariana lhe davam os requisitos básicos para imitar o dragão do brilho carmesim, um passatempo do qual ele nunca se cansava. Aliado a uma força defensiva muito superior à de seus semelhantes, Louis conseguia até mesmo replicar perfeitamente o impacto do cometa Valstrax. Durante seu voo em alta velocidade, Louis olhou para baixo, numa direção obscurecida pelo céu encoberto pela chuva, com uma expressão pensativa no rosto. Mais forte que Arcordon. Então Birka deve estar localizado sobre o Novo Mundo? Dentro do vasto alcance de seu aqui da observação, Louis detectou uma presença incrivelmente poderosa. Era ainda mais forte do que a do guerreiro mais notável de sua tribo, o mestre em 2 tipos de aqui e um espadachim excepcional que empunhava 2 espadas. Com base nisso, Louis concluiu que ele provavelmente estava sobrevoando o Novo Mundo, a segunda metade da Grand Line. É melhor evitar, decidiu Louis, mudando de direção para se afastar da presença poderosa que sentia. Logo em seguida, ele atravessou a tempestade que se estendia até o horizonte e pairou no ar sobre um mar banhado de sol. Ao contemplar o vasto oceano azul à sua frente, o coração de Louis palpitou de emoção. Nesta vida, Louis nasceu na Ilha do Céu de Birka, muito acima da Grand Line. Era uma ilha do céu em movimento, lar de um ramo dos Skipianos e de um grupo recluso de lunarianos refugiados. Após renascer no mundo de One Piece, sua mãe o chamou de Louis, embora alguns dos lunarianos mais velhos preferissem chamá-lo de Arthur. Ele tinha 10 anos de idade. Era do sexo masculino. Seu hobby era mulheres. Ele era usuário da fruta da vida do tipo paramecia. Antes de nascer, Louis possuía o sistema padrão que muitos transmigradores recebem. Mas após ouvir seu nome e a palavra Birka, o sistema se desinstalou e desapareceu imediatamente, deixando para trás apenas o sangue de anjo que tingiu sua pele, cabelo e asas, conferindo-lhe uma aparência peculiar, e um kit inicial que no momento era inútil. Louis entendia por que o sistema funcionava. Visto que o salvara de uma vida miserável de noites em claro fazendo trabalhos braçais, ele não guardava rancor. Além disso, o talento natural de Louis era surpreendente. Seus companheiros de clã diziam que ele era um monstro nato, assim como a Charlotte Linlin sobre quem leram nos jornais décadas atrás. Ele despertou aqui da observação ao nascer. Aos 3 anos, já era o campeão invicto entre todos os seus pares com menos de 10 anos. Aos 6, despertou aqui do conquistador e derrotou uma garota de 17 anos de sua tribo de forma tão brutal que ela chorou por 2 dias seguidos. Até hoje, ela ainda faz um desvio sempre que o vê. A tribo lunariana de Louis, da mesma raça do King, o Incêndio, era composta por cerca de 30 indivíduos que viviam em Birka. Segundo os anciãos, outros 40 ou mais de seus parentes viviam nas profundezas do Call Belt. Os 2 grupos se comunicavam usando Dendemushi antivigilância e trocavam alguns membros a cada 3 anos. Ambos os ramos da tribo viviam sob uma regra inabalável: ninguém tinha permissão para deixar sua casa, sob pena de sofrer outro cerco do governo mundial como aquele que quase os dizimou décadas atrás. Louis, no entanto, era uma exceção. Devido à sua natureza singular, ambos os grupos concordaram em deixá-lo partir e procurar um grupo de pessoas que outrora visitará Birka, para que pudesse ficar mais forte e mais rápido. Louis era muito diferente dos outros lunarianos. Ele tinha cabelos loiros claros, pele como a de um humano normal e asas brancas como a neve nas costas. Sua tribo atribuía essas diferenças ao fato de sua mãe ser nativa de Scipieia, combinada com a fruta da vida do tipo paramecia, encontrada na Ilha do Céu junto com a fruta do estrondo. Louis podia extinguir as chamas em suas costas e se disfarçar como um usuário da fruta humano-humano, zoomítica modelo, Serafim, que estava sempre em seu estado transformado. Após um longo momento, Louis bateu as asas e subiu mais alto. Em seguida, pegou um vivre card com o nome Senhor Momora, escrito nele e partiu novamente, seguindo a direção indicada. O Senhor Momora era membro de um grupo que visitou Birka acidentalmente décadas atrás. Na época, eles chegaram a Birka e após uma troca física amigável, os lunarianos os acolheram a contragosto. Por fim, os 2 grupos se tornaram genuinamente amigos. O jovem chamado Senhor Momora chegou a deixar seu vivre card, dizendo que poderiam contar com ele se precisassem de ajuda. Décadas mais tarde, a tribo deu este vivre card a Louis, com a intenção de que ele o usasse para contatar pessoas que pudessem ajudá-lo a crescer. Claro, essa era apenas uma ideia da tribo. Louis planejava fazer uma breve visita a essa pessoa que tinha a conexão mais profunda com seu povo e depois ir em busca de oponentes fortes para lutar. Buscar orientação era apenas uma desculpa que ele usou para obter a permissão de seu povo para partir. Louis acreditava que nenhum treinamento se comparava ao confronto com as potências do Novo Mundo. Pouco depois da partida de Louis, um navio de 3 mastros ostentando a bandeira de caveira emergiu da tempestade. Um jovem ruivo, usando um chapéu de palha com uma leve barba por fazer e um sabre na cintura, olhou para cima. Ele observou com interesse as nuvens agitadas pelo fluxo de ar em alta velocidade e não pôde deixar de exclamar: uma maneira incrível de voar, e a tal velocidade.
Não se vê isso com frequência, nem mesmo nas profundezas do Novo Mundo. Shanks, aconteceu alguma coisa? Perguntou uma voz doce e jovem de uma garota vinda da cabine. O jovem ruivo se virou para olhar a pequena cabeça que espreitava pela porta, sua expressão suavizando-se. Não é nada, disse ele em tom carinhoso. Alguém acabou de passar voando por cima de nós. Ao lado dele, um jovem com o cabelo penteado para trás e um palito de dente na boca saiu da cabine. Ele também olhou para o céu, comentando pensativamente, naquela direção. Não é aquele o reino onde seu antigo capitão causou aquele grande incidente? Ao ouvir isso, o olhar do ruivo se perdeu em lembranças. Disse ele, com a voz gélida. Será que aquele reino aprendeu a se comportar? Vamos fazer uma parada no caminho. Podemos visitar alguns velhos amigos daquela época. No céu límpido, tênues nuvens brancas eram dispersas pelo vento frio. Louis movia-se em alta velocidade, envolto por uma labareda, atravessando as nuvens e perturbando a atmosfera em seu caminho. De repente, um navio de 3 mastros navegando no mar azul chamou sua atenção. O navio, de tamanho considerável, era pintado de azul esverdeado. Seu convés superior era revestido com tábuas de madeira maciça, encaixadas sem nenhuma fresta. No topo dos mastros maciços, cada um exigindo várias pessoas para circundá-los, içavam-se enormes velas com a marca de uma gaivota. Pequenas figuras negras estavam espalhadas pelo convés, trabalhando juntas para pilotar a embarcação. Um navio de guerra da marinha. Lá no alto, Louis estreitou os olhos lentamente. Após seu aqui da observação não detectar nenhum perigo, a ideia de afundar o navio surgiu em sua mente. Afunde. No instante seguinte, Louis mudou de direção, mergulhando em alta velocidade em direção ao navio de guerra. Simultaneamente, estendeu a mão rechonchuda para trás e desembainhou uma lança de aço. Como lunariano, ele não precisava de motivo para atacar qualquer pessoa afiliada ao governo mundial. Se pudesse vencer a luta, ele a venceria. A sombra do quase genocídio cometido décadas atrás teve que ser lavada com o sangue de fuzileiros navais, agentes da CP e aliados do governo mundial. Sabotar e atacar letalmente o governo mundial. Esse era o plano de ação de Louis para sua viagem em alto mar. No instante seguinte, um estrondo sônico aterrador cortou a superfície do mar quando uma enorme bola de fogo envolveu o gigantesco navio de guerra. Queda do cometa Valstrax. Capítulo 2. Rato. Morgan. Vocês dois estão relaxando de novo? Uma repreensão severa ecoou pelo convés, assustando algumas gaivotas que descansavam no navio de guerra. No convés do navio de guerra, 2 garotos magros estavam agachados, esfregando o chão com trapos. Responderam fracamente, não, tenente comandante, senhor. Estamos trabalhando, não de folga. Bum! Uma figura humanoide desceu do céu, causando destruição semelhante ao impacto de um meteorito. O enorme navio de guerra foi instantaneamente esmagado, uma cratera gigantesca surgindo em seu convés enquanto rachaduras se espalhavam por toda a embarcação. O violento tremor lançou muitos soldados que estavam no convés ao mar. Chamas de origem desconhecida incendiaram instantaneamente as velas e se espalharam dos mastros para o resto do navio. Em instantes, todo o convés era um mar de fogo. Os soldados que estavam reunidos dentro das cabanas saíram correndo, tentando desesperadamente apagar o incêndio. Nesse instante, uma figura de cerca de 2 metros de altura arrombou a porta de uma cabine e surgiu no meio do inferno. Ele brandiu uma katana, cortando o mastro e fazendo a vela em chamas cair no mar. Ele então ergueu o olhar bruscamente, examinando a área em busca do culpado em meio às chamas, enquanto emitia uma ordem. Tenente Comandante Doran, vá até o arsenal e jogue toda a munição no mar para evitar uma explosão em cadeia. Entendido, contra-almirante. O tenente-comandante Doran imediatamente liderou uma dúzia de soldados para o interior do navio, dirigindo-se diretamente ao arsenal, o lugar mais perigoso do inferno. Tum, tum. Nesse instante, o som de passos pesados chamou a atenção dos soldados. Eles ergueram suas armas e dispararam na direção da origem do som. Tiros ecoaram. Uma densa saraivada de balas de chumbo atravessou as chamas, atingindo uma figura alta e sombria, mal visível no fogo. Zumbido. À medida que os passos se aproximavam, o fogo se intensificava. A temperatura subia vertiginosamente e a fumaça densa deixava os olhos dos soldados vermelhos enquanto tossiam incessantemente. No instante seguinte, o mar de fogo à sua frente se abriu, criando um caminho. Um menino, com cerca de 2 metros de altura, vestindo uma magnífica toga com uma longa cauda, com um par de asas brancas como a neve nas costas e cabelos curtos de um loiro pálido, surgiu com passos firmes em sua direção. As chamas cercavam o menino como guardas protegendo seu monarca. O calor escaldante e a fumaça densa não o afetavam minimamente. Ao ver isso, o contra-almirante Seilé, do quartel-general da Marinha, franziu a testa, com uma expressão sombria e incrivelmente séria. Louis caminhava para frente passo a passo, carregando uma lança de metal de 4 metros de comprimento, ignorando completamente os fuzileiros navais que descarregavam balas nele. Enquanto caminhava, ele ergueu a mão. Uma luz dourada brilhou em sua palma antes de se dispersar em raios brilhantes que se fundiram com as chamas ao redor e a brisa do mar. No instante seguinte, as chamas escaldantes pulsaram e a brisa marítima rodopiava. Em seguida, elas se transformaram autonomamente em formas humanoides sem feições que avançaram em direção aos fuzileiros navais. De repente, figuras envoltas em chamas começaram a devastar a multidão. Não usavam técnicas especiais, apenas força bruta. Qualquer fuzileiro naval que cruzasse seu caminho era instantaneamente incendiado. Ao mesmo tempo, os fuzileiros navais posicionados na ilha do navio, que dispararam contra as figuras em chamas na tentativa de salvar seus camaradas, apenas sentiram as correntes de ar se perturbarem.
Foram então arrastados por um vendaval feroz e transformados em uma chuva carmesim que caiu do ar. A expressão do contra-almirante Sailor mudou drasticamente. Ele usou a técnica Rokushiki Soru e desapareceu instantaneamente, reaparecendo atrás de Louis um instante depois. Ele sabia que em vez de tentar salvar seus soldados, o mais importante era eliminar o culpado por esse caos o mais rápido possível, atacando um navio de guerra, matando fuzileiros navais. Quem você pensa que é? Com um grito feroz, ele imbuiu sua katana com a ki do armamento e a brandiu no ar, mirando diretamente na nuca de Louis. Louis ignorou completamente as palavras do contra-almirante. Virou-se de lado, lançando ao inimigo um olhar frio e indiferente, e então brandiu sua lança em um amplo arco. Clang! A lança de metal colidiu com a lâmina imbuída de Aki, enviando ondulações pelo ar. Os soldados da marinha, a dezenas de passos de distância, foram derrubados pela onda de choque, apenas para serem atravessados pelos humanoides de chamas. Não houve impasse. Os olhos de Sailor se arregalaram enquanto ele cambaleava para trás, usando sua katana para absorver o impacto e mal conseguindo se equilibrar a mais de 10 metros de distância. Ele olhou para o braço trêmulo, do qual irradiavam dores agudas, com o rosto pálido de descrença. Esse cara é um gigante? Contudo, a figura de Louis já havia desaparecido de seus olhos. Um instante depois, a ponta de uma lança preencheu sua visão. Tekai. Sem tempo para pensar, Sailor instintivamente ergueu sua katana, usou a técnica Rokushiki Corpo de Ferro e se revestiu com a ki do armamento. PUF. Com o baque surdo do aço penetrando na carne, o Aki e o Tekai do contra-almirante foram instantaneamente destruídos. A ponta de lança ensanguentada atravessou suas costas. Sem demonstrar qualquer emoção, Louis ergueu sua lança, pendurando o inimigo, cujos olhos estavam arregalados de descrença, na ponta e o mantendo no alto. Conforme Louis se movia, o sangue escorria do corpo do contra-almirante, manchando rapidamente uma pequena área do convés de vermelho. Logo no segundo confronto, o contra-almirante da marinha foi derrotado na batalha repentina, ficando à beira da morte. Sailor tossiu sangue, com o corpo todo empalado, uma dor lancinante no peito. Ele sabia que seu coração havia sido perfurado, não havia volta. A enorme perda de sangue drenou sua vida e suas forças, seu corpo ficando frio enquanto sua visão começava a ficar turva. Seu vilão, atacando um navio de guerra sem motivo, rugiu Sailor, encarando seu agressor com os olhos cheios de desafio e fúria. No instante seguinte, com uma vontade indomável, ele suportou a agonia, estendeu o braço ensanguentado para agarrar a lança de metal e tentou aproximar o corpo de Louis. Então, empunhando sua katana, ele usou a última gota de sua força e Aki para desferir um golpe final em Louis. A lâmina ensanguentada cortou um arco vermelho no ar, atingindo em cheio o pescoço de Louis. Tlim! No entanto, quando a lâmina tocou o pescoço de Louis, fez o som de metal batendo em metal. A lâmina fina estilhaçou-se com o impacto, sua ponta quebrada cravando-se profundamente no mastro decepado. Estilhaços de metal voaram, refletindo a luz do sol antes de caírem no convés. Como? Isso é possível? Ao ver isso, os olhos injetados de sangue de Sailor se arregalaram enquanto ele tossia mais sangue espesso. Louis observou o contra-ataque de Sailor com um lampejo de surpresa. Ele não esperava que o primeiro fuzileiro naval que encontrasse no Mar Azul agisse com tanta bravura. Abandonou a ideia inicial de transformá-lo em pasta e decidiu ali mesmo dar a esse bravo fuzileiro uma morte digna. Louis retirou rapidamente sua lança ensanguentada e observou em silêncio a vida se esvair do homem à sua frente. No fim da vida, os olhos do contra-almirante se fecharam lentamente, sua consciência se esvaindo. Mesmo assim, ele ainda se preocupava com seus homens. Recuar, murmurou como que para si mesmo. Vocês não são páreo para ele. Louis não demonstrou nenhuma reação. Em seu aqui da observação, não havia mais sinais de vida no navio. Mesmo que houvesse, ele não teria deixado escapar nenhum dos fuzileiros navais que havia alvejado. Quando os fuzileiros participaram do cerco ao seu povo, não mostraram misericórdia. Deixar o corpo deste contra-almirante intacto já era um sinal de respeito. Afinal, de volta à Ilha do Céu, quando lutou com os treinadores trazidos do Cal Belt, ele os despedaçou, manchando uma vasta extensão das nuvens da ilha com um vermelho que nem mesmo as nuvens do mar conseguiam apagar. Craque! Com um guincho estridente que torturava os ouvidos, o navio de guerra, danificado pelo impacto inicial de Louis, finalmente cedeu e se partiu ao longo das enormes fissuras. Num canto do convés, o olhar de Louis recaiu sobre o cadáver. Se eu não tivesse nascido lunariano, disse ele friamente, talvez eu não tivesse escolhido soldados da marinha como alvo específico. Louis tinha a missão de levar seu povo de volta à Red Line e tornar os lunarianos grandes novamente. Naturalmente, ele não poderia ser leniente com nenhuma força ligada ao governo mundial. Antes de partir, um membro de uma tribo com extremo ódio pelo governo mundial chegou a sugerir que quando Louis estivesse forte o suficiente, ele deveria acertar as contas com as famílias dos membros do governo mundial para vingar a dívida de sangue de décadas atrás. Mas Louis não era um louco que matava à vista e iniciava a guerra sem pensar. Ele não concordava com a ideia daquele clã. Pelo contrário, era relativamente amigável com as pessoas comuns. Se estivesse de bom humor, não se importava de ajudar os habitantes do Mar Azul a tratar seus ferimentos. Por falar nisso, ele era muito popular entre os habitantes de Skipieia, em Birka. Em um passeio comum, suas bochechas eram beliscadas por uma dúzia de damas das Ilhas Celestes. A mesma mulher do clã que ele espancou até as lágrimas certa vez declarou publicamente que Louis devia ser um súcubo, o que lhe rendeu a surra. É claro que aqueles habitantes de Skipieia nunca viram o estado deplorável das feras ferozes do Cal Belt que serviam como seus parceiros de treino. Capítulo 3. Meia hora depois, Louis estava de pé no convés manchado de sangue do navio de guerra, segurando o corpo sem vida do contra-almirante da marinha, perdido em pensamentos. Este é mesmo o Mar do Leste? O canto da boca de Louis se contraiu levemente.
Ele se lembrou do poderoso desconhecido que havia encontrado na tempestade mais cedo, e seu rosto congelou. Isso significa que o aqui poderoso na tempestade era do Garp? Em sua memória, o único figurão que aparecia com frequência no Mar do Leste era Garp. Além de Garp, não parecia haver nenhuma outra figura importante perambulando por lá. Além disso, os movimentos dos fuzileiros navais também eram estranhos. Os oficiais da classe contra-almirante que Louis encontrara um após o outro não representavam o tipo de força militar que se esperaria encontrar no Mar do Leste. Aconteceu alguma coisa importante no Mar do Leste nesse período? Por que tantos navios de guerra estão indo na mesma direção? Depois de deixar o navio de guerra do contra-almirante que estava afundando, Louis continuou seu caminho, encontrando vários outros navios de guerra liderados por oficiais generais. Isso deixou Louis profundamente confuso. Teria o almirante da frota perdido a cabeça? Acumulando forças do nível de contra-almirante no Mar do Leste. Uma operação Booster Call. Louis jogou o corpo do contra-almirante no mar com um gesto displicente, mas logo em seguida balançou a cabeça negativamente. Os navios de guerra que ele vira até então eram apenas embarcações padrão de oficiais de bandeira. Ele nem sequer vira um navio de vice-almirante. Muito menos a frota especializada necessária para uma operação Booster Call. Após refletir em vão, Louis sacudiu o sangue de sua lança e se virou para caminhar em direção à ilha do navio. Enquanto caminhava, seu corpo começou a brilhar com uma luz dourada. Ele estava banhado por um brilho misterioso, parecendo tão místico quanto um anjo. Então, raios de luz se espalharam como vagalumes na noite, pousando no navio de guerra sob seus pés. No instante seguinte, um brilho tênue emanou da superfície do navio de guerra. Ele então começou a mostrar sinais de vida, tornando-se brevemente uma criatura viva. Essa era uma das habilidades concedidas a ele pela fruta da vida do tipo paramecia que ele havia obtido na Ilha do Céu. Além da capacidade básica de curar feridas externas sem efeitos colaterais, também podia conceder vida temporariamente a objetos inanimados. Enquanto não fossem mortos ou Louis não recuperasse ativamente a força vital, eles podiam continuar se movendo. Louis também era capaz de infundir força vital apenas em bactérias e vírus dentro do corpo de uma pessoa, mas além de torturar pessoas, esse truque não parecia ter muita utilidade. É claro que Louis também poderia sugar a força vital de outros seres vivos. Diferentemente da habilidade de Charlotte Linley, os objetos inanimados aos quais Louis concedeu vida não possuíam pensamentos próprios, apenas obediência a comandos e um instinto básico de sobrevivência. Contudo, Louis especulava que uma vez despertado seu poder na Akuma no Mi, ele poderia muito bem criar vida no verdadeiro sentido da palavra, espécies com emoções, expectativa de vida e a capacidade de se reproduzir e sobreviver no mundo. Após Louis entrar no navio de guerra, a embarcação recolheu automaticamente as velas e começou a navegar na direção que ele havia planejado. Dentro do navio de guerra, no escritório do contra-almirante, Louis recostou-se numa cadeira que havia cortado ao meio. Fechou os olhos, aliviando a fadiga acumulada durante horas de voo supersônico. Mas logo em seguida, os olhos de Louis se abriram de repente e ele se levantou bruscamente da cadeira. Uma caçada humana. Louis percebeu subitamente que tantos navios de guerra navegando na mesma direção no Mar do Leste provavelmente estavam apoiando os dragões celestiais no isolamento de uma ilha para realizar uma de suas caçadas a humanos. A expressão de Louis tornou-se complexa. Ele se perguntou se, caso seu palpite se confirmasse, deveria usar um Dendemushi para chamar Arcordon na Ilha do Céu e os brutamontes veteranos das profundezas do Cal Belt para darem uma festa de verdade aos dragões celestiais. Participar de uma caçada humana era extremamente arriscado, mas as recompensas pelo sucesso eram igualmente generosas. Eles poderiam matar os dragões celestiais participantes para vingar seus parentes caídos, e também poderiam se apoderar das Akuma no Mi que haviam chamado a atenção dos dragões celestiais. Na era anterior, alguns anos antes de seu clã ser sitiado pelos dragões celestiais, fuzileiros navais e Ciferpol, uma forte guerreira de sua tribo interceptou uma Akuma no Mi dos fuzileiros navais que havia atraído um dragão celestial. Mais tarde, com o poder dessa fruta, ela sozinha salvou muitos de seu povo, estabelecendo-os em dois locais distintos, o Cal Belt e a Ilha do Céu. Louis tinha uma profunda impressão dela. Há alguns anos, a mulher, agora idosa, depositara nele grandes esperanças, contando-lhe histórias de suas experiências. Ela havia falecido de causas naturais apenas um ano antes. Louis e alguns outros membros do clã a enterraram secretamente em um penhasco na Headline. Antes de morrer, ela percebeu que Louis não queria ficar na Ilha do Céu. Diante disso, instruiu-o a encontrar a Akuma no Mi que ela havia comido. Disse que era uma Akuma no Mi dupla, capaz de mudar o rumo de uma guerra mesmo nas mãos de um fraco. Voltando ao assunto em questão, Louis pensou por um momento antes de começar a vasculhar o escritório do contra-almirante, procurando por quaisquer pistas possíveis. Poucos minutos depois, ele encontrou algo. Era uma carta contendo ordens de mobilização. No entanto, ela contradisse completamente sua suposição recente. Simplificando a linguagem rebuscada e a terminologia formal, o conteúdo era: siga para o reino de Jacob e coopere com o vice-almirante Gomir para escoltar uma pessoa com linhagem Oni até Mary Geoise. Louis ficou em silêncio. Após um longo momento, largou a carta com uma expressão vazia e descartou a ideia de pedir reforços. Então, Louis controlou silenciosamente o navio de guerra sob seus pés, aumentou sua velocidade ao máximo e adormeceu. Horas depois, o Dendemushi que estava na mesa tocou de repente, assustando Louis e o despertando. Com um olhar furioso, ele agarrou o Dendemushi e o jogou para fora do quarto, fechando os olhos novamente em seguida. Passaram-se mais algumas horas e Louis acordou lentamente. Ele se espreguiçou, bocejou e saiu pela porta com a arma na mão.
Após recuperar as energias na cozinha do navio de guerra, Louis alçou voo novamente, batendo as asas. Ele acendeu as chamas em suas costas no ar e desapareceu com um rugido estrondoso. Ao mesmo tempo, o humanoide de fogo que ele havia deixado dentro do navio de guerra entrou no arsenal e se detonou. Bum! O arsenal explodiu em uma reação em cadeia. Uma coluna de fogo disparou para o céu, reduzindo o navio de guerra a escombros. A enorme onda de choque viajou por várias milhas náuticas levada pela brisa marítima. A bordo de um grande navio de guerra da classe vice-almirante, um homem com uniforme de fuzileiro naval saudou um homem de meia-idade que estava de braços cruzados. Reportando-me vice-almirante. Perdemos contato com os 3 navios de guerra enviados ao reino de Jacob sob suas ordens. Presumimos que tenham sido perdidos com toda a tripulação. O velho vice-almirante, vestindo um terno vermelho e ostentando uma calvície no topo da cabeça, franziu a testa ao ouvir a notícia, mergulhado em pensamentos. Após um longo período, o oficial de comunicações recebeu uma nova ordem do vice-almirante. Transmita uma mensagem ao quartel-general dos fuzileiros navais. Informe que, além dos fuzileiros navais, outras forças estão envolvidas neste assunto e que 3 navios de guerra da classe contra-almirante desapareceram. Entendido, respondeu o oficial de comunicações respeitosamente. Em seguida, o vice-almirante, já idoso, saiu da sala de comunicações e se virou para seu ajudante, que o aguardava há muito tempo. Informe toda a tripulação para aumentar a velocidade do navio de guerra. Devemos concluir a captura antes que outras potências possam intervir. Sim, senhor. A ajudante Dole, uma mulher de cabelos curtos e negros e traços faciais delicados, assentiu. Em seguida virou-se, sua capa da justiça esvoaçando atrás dela enquanto se retirava. Capítulo 4. O nome original da ilha Jacob se perdeu na história. Hoje, ela é conhecida como uma ilha de tamanho médio ocupada por uma nação afiliada ao governo mundial. Sua geografia é única no Mar do Leste. Grande parte de seu território é uma vasta planície, a poucos metros acima do nível do mar, rica em vegetação e água doce, o que a torna muito habitável. A outra parte da ilha é um planalto árido que se eleva a mais de 1000 metros de altura. Um lado do planalto se conecta à planície por meio de uma encosta íngreme de 40 graus, enquanto o outro lado é um penhasco perigoso que despenca verticalmente no mar. Toda a ilha apresenta 2 estilos arquitetônicos distintos. Um pertence ao atual reino de Jacob. O outro consiste em ruínas espalhadas pela planície, destruídas pela guerra há um século e preservadas como relíquias históricas. Os 2 são separados por uma muralha com mais de 8 metros de altura e que se estende por mais de 10 quilômetros. Como se dividisse o mundo da civilização do mundo das ruínas e da natureza selvagem. Nesse instante, no alto da muralha, soldados do reino armados com armas padrão da marinha formaram nervosamente uma linha de batalha. Eles ergueram seus fuzis, apontaram para os refugiados que emergiam das ruínas e abriram fogo sem piedade. Num canto do muro, algumas dezenas de soldados, embora trajando os uniformes do reino de Jacob, adotaram inconscientemente as táticas defensivas padrão dos fuzileiros navais. Olharam para os refugiados quase nus, com os rostos marcados pela relutância. Após trocarem olhares, apertaram os gatilhos de suas armas com firmeza. Cada vez que os soldados apertavam o gatilho, um clarão dourado irrompia. As balas de chumbo cortavam o ar em linhas brilhantes, penetrando corpos frágeis com a velocidade de um raio. Os canhões dispararam de trás da muralha, seus projéteis negros rasgando o céu antes de se chocarem contra as pessoas nas ruínas. Bum! Uma violenta explosão irrompeu. O fogo se alastrou e uma onda de calor se intensificou. A enorme onda de choque, carregando estilhaços, lançou instantaneamente um grupo de refugiados maltrapilhos e desgrenhados pelos ares. Ao verem os refugiados mergulhados no caos pela explosão, os soldados no muro sorriram, soltando gargalhadas descontroladas. Haha, esses malditos parecem ainda mais patéticos do que os pirralhos que roubaram água ontem à noite. Pelo menos eles conseguiram rastejar alguns metros com os baldes. Ontem à noite usamos apenas rifles de precisão. Desta vez, usaremos os canhões que os fuzileiros navais nos venderam. Tic, você não abateu alguns daqueles pirralhos ontem à noite? A culpa é toda sua por monopolizar os alvos. Minha filha até zombou de mim por não ter matado nenhum, disse o soldado com uma expressão de frustração no rosto. Ao lado dele, um homem com uma longa barba exibia um sorriso radiante. Haha, meu filho de 5 anos ficou tão feliz quando soube do meu número de mortes. Ele disse que quando crescer, quer ser como eu, entrar para o exército e matar todos esses malditos párias. A conversa informal entre eles não era disfarçada em nada, e o rugido dos canhões chegava aos ouvidos dos soldados a mais de 10 metros de distância. Isso fez com que alguns dos soldados, que inconscientemente mantinham posturas táticas de fuzileiros navais, se calassem. Subconscientemente ergueram os canos de seus rifles, deixando as balas atingirem o chão vazio. Então todos se voltaram para olhar para seu oficial, que permanecia com uma expressão sombria, a mão apertando a katana, os olhos cheios de esperança. Finalmente o homem de semblante resoluto fitou o trágico campo de batalha abaixo e lentamente pronunciou as palavras que seus homens aguardavam. Sigam sua própria justiça. Eu assumirei a responsabilidade por todas as consequências. Dito isso, ele deslizou lentamente até se sentar com as costas contra a parede, o rosto abatido, os olhos opacos e sem vida, como se seu espírito tivesse sofrido um golpe devastador. Ao ouvir isso, os soldados ao lado dele pareceram ligeiramente aliviados. Depois de respirarem fundo, apontaram para perto dos refugiados e puxaram os gatilhos mais uma vez. De repente, os soldados mais distantes entraram em pânico, suas vozes cheias de terror. Concentrem o fogo. Derrubem aquele monstro. Num instante, o som de armas e canhões tornou-se ensurdecedor.
Os clarões dos disparos cintilaram, mudando a cor de todo o trecho da muralha. Uma saraivada de balas e projéteis de canhão portáteis cruzou o ar, dirigindo-se diretamente para uma ruína dilapidada. Rumble, a estrutura já em ruínas, desintegrou-se instantaneamente sob o impacto das explosões. Enormes pedaços de entulho se espalharam, e a poeira ancestral se misturou à fumaça das explosões, encobrindo toda a área. Em meio à densa fumaça, só era possível ver a luz das explosões e as faíscas das balas atingindo o aço. Essa reviravolta repentina chamou a atenção até mesmo do figurão que estava no mural. Um homem alto e magro, de terno branco e rosto coberto por uma máscara branca, ergueu um binóculo e olhou para o campo de batalha envolto em fumaça, tentando avistar a figura enorme e indistinta que se descortinava em seu interior. Enquanto observava, os cantos de sua boca sob a máscara se curvaram levemente para cima. Será que realmente o atraímos apenas atirando em algumas crianças que roubavam água? Ele riu. Isso é um pouco diferente daqueles brutais Oni do Novo Mundo. Um instante depois, ele baixou os binóculos e se virou para o homem de meia idade ao seu lado, que estava vestido com uma magnífica armadura e tinha um sabre na cintura. Vice-almirante Nathan, o alvo apareceu. Conforme combinado, por favor, auxilie-nos em sua captura. Um traço de irritação passou pelos olhos do homem de meia idade. Sem virar a cabeça, ele disse casualmente: me aposentei dos fuzileiros navais há muito tempo. Por favor, dirija-se a mim como Rei Nathan. Além disso, continuou ele com base em nossas estimativas, esse Oni que apareceu em meu território tem pelo menos 15 anos. Vocês da CP-0 são realmente capazes de fazer lavagem cerebral nele e controlá-lo? Entretanto, nas nuvens a mais de 5.000 metros de altura, Louis, ao ouvir as palavras-chave, estreitou os olhos. Parou abruptamente, batendo as asas para pairar no céu. Sua mão inconscientemente foi até a lança em suas costas enquanto repetia, sem expressão, as palavras que sua audição sobre-humana havia captado. CP-0. Um vice-almirante aposentado. Um olhar pensativo surgiu em seu rosto, mas sua mão já havia, em algum momento, retirado a lança de suas costas. Logo, Louis saiu de seus devaneios, sua decisão tomada, seu olhar se tornando penetrante. Bem, já que estou aqui. No segundo seguinte, com uma poderosa batida de asas, as nuvens ao redor foram lançadas ao caos por uma turbulenta rajada de vento, e seu corpo inteiro desapareceu do local. De volta ao alto da muralha, o rei Nathan observou a figura vestida de branco liderar um grupo de agentes de terno preto para longe, seus olhos gradualmente se tornando frios. Ele deve morrer aqui. Ninguém pode tirá-lo deste reino. Anos atrás, o rei anterior havia matado um grupo de crianças na frente de Roger e humilhado o companheiro dele. Isso enfureceu Roger, que sozinho destruiu todo o exército do reino de Jacob. Como resultado, Nathan, que havia galgado os postos com muito esforço até se tornar vice-almirante, foi forçado a se aposentar e retornar para arcar com o pesado fardo da coroa. E agora, um Oni de talento único havia nascido dentre os inimigos do reino. Como rei, Nathan precisava garantir que ninguém pudesse levá-lo embora. Nem mesmo CP-0. O olhar do rei Nathan era profundo, seu tom gélido. Dole, você vai me ajudar. Antes que CP-0 possa reagir, mataremos aquele com os chifres de Oni. Sim, senhor. Uma figura vestida com um terno branco e uma capa da justiça apareceu em silêncio. Como se estivesse diante de um oficial superior, ela fez uma saudação militar ao rei desta nação. O rei Nathan estava de pé no portão da alta muralha, observando friamente a figura fortemente armada que emergia da fumaça e da poeira. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 5. Em meio à densa fumaça e poeira, uma série de baques surdos emergiu. Como trovões em um dia claro, eles martelavam os corações dos soldados, empalidecendo seus rostos de terror. Então, sob seus olhares atentos, uma figura com cerca de 2,2 metros de altura emergiu da poeira. Estava vestida da cabeça aos pés com uma armadura pesada, com chifres Oni negros e afiados em seu capacete, e seu rosto estava oculto por uma máscara de gás. Por baixo da armadura, sua identidade e gênero eram impossíveis de discernir. Suas armas eram um pesado martelo de guerra de cabo longo e um escudo maciço medindo 80 por 200 centímetros e com mais de 10 centímetros de espessura. A muralha ergueu o escudo, bloqueando os tiros e balas de canhão. Enquanto o rugido dos canhões ecoava, ela avançava lentamente. Atrás dela, refugiados, maltrapilhos, mas com olhares penetrantes e determinados, foram se reunindo aos poucos, também avançando com escudos menores. Entretanto, em meio à fumaça persistente, muitas mulheres e crianças apareceram silenciosamente, cada uma carregando baldes e correndo em direção ao rio, que estava repleto de lixo. Os soldados no muro viram isso e suas expressões mudaram. O tom provocador desapareceu quando, freneticamente, apertaram os gatilhos, tentando impedir que os refugiados se aproximassem. Desta vez, porém, a vantagem em armamento não foi suficiente para deter os oponentes. Eles só puderam assistir, impotentes, ao avanço do grupo. Então, a figura fortemente blindada, cujo gênero era desconhecido, largou seu martelo de guerra. Depois de apagar as chamas que envolviam seu corpo, pegou uma lança grossa e branca como o osso de uma pessoa ao seu lado. Em seguida, sob os olhares de completo horror dos soldados, arremessou com força a lança de osso. Sovosh! A lança rasgou instantaneamente a fumaça e as chamas, abrindo um rastro de luz branca como osso no campo de batalha antes de atingir o portão da cidade. Bum! O portão da cidade, considerado indestrutível, estilhaçou-se num instante. Uma enorme onda de choque, juntamente com os fragmentos do portão, lançou os soldados defensores a dezenas de metros de distância. Tum!
Os passos pesados soaram novamente quando a figura imensamente intimidadora atravessou a abertura na muralha. Atrás dela, um grande grupo de figuras desgrenhadas irrompeu, rugindo enquanto avançavam em direção aos soldados aterrorizados. Assim que os soldados recuaram instintivamente, uma figura de meia-idade com uma magnífica armadura saltou do alto do muro. O rei daquela nação afastou os soldados que bloqueavam seu caminho e caminhou até a frente de seu exército. Lançou um olhar de desprezo sobre os refugiados maltrapilhos e zombou. Não seria melhor simplesmente sobreviver no Planalto? Por que descer até aqui para morrer? Uma voz claramente antinatural soou por baixo da pesada armadura, respondendo às palavras de Natan: esta terra sempre nos pertenceu. Nesse momento, Natan retirou lentamente a lâmina da cintura, com uma expressão de extrema arrogância. E quem pode provar isso? Saibam que o Mar do Leste não, o mundo inteiro, sabe que esta terra pertence à segunda raça mais nobre e inteligente do mundo. Somos reconhecidos pelo governo mundial. Mas vocês não passam de párias afogados nas marés da história. Após um longo momento, a figura fortemente blindada ergueu seu martelo de guerra de cabo longo, seu corpo irradiando uma intenção assassina arrepiante. Naquela época, jamais deveríamos ter acolhido seu povo, que era perseguido por outros reinos e havia sofrido um naufrágio. E quem deu permissão aos seus ancestrais para ousarem nos mostrar, a nós, os nobres e sábios, um olhar de piedade tão repugnante? Natan zombou, com os olhos cheios de escárnio. Mas ao contrário de sua arrogância exterior, sua mente estava intensamente concentrada. Fique com raiva, perca a razão, pensou ele. Assim posso encontrar a brecha para um golpe fatal. Mesmo com uma clara vantagem em força, ele manteve a racionalidade. Precisava acabar com aquilo num único golpe, sem dar a CP0 qualquer chance de interferir e eliminando essa potencial ameaça ao seu reino. Enquanto isso, na outra extremidade do alto muro, o homem de terno branco observava tudo se desenrolar à distância, com um mau pressentimento crescendo em sua mente. Aquele cara, Natan. Certamente ele não está planejando matar a pessoa que os 5 anciãos nos ordenaram especificamente que trouxéssemos de volta. Ao pensar nisso, a expressão do agente da CP0 mudou instantaneamente. Ele saltou e usou Gepo para correr em direção ao campo de batalha. No entanto, assim que desceu do muro, sentiu uma intensa sensação de crise vinda de cima e instintivamente olhou para o céu. Bastou um olhar e seu rosto se contorceu. Uma bola de fogo dourada surgiu acima de sua cabeça em algum momento desconhecido. O atacante, cujo rosto estava oculto, mergulhava a uma velocidade incrível, exibindo uma postura que gritava por um ataque suicida. Tekai, Go! O agente da CP0 tensionou todo o corpo, revestiu-se com aqui do armamento e saltou para longe do local sem olhar para trás. Bum! O violento impacto sacudiu toda a muralha. Inúmeros soldados cambalearam e caíram enquanto rachaduras se espalhavam por centenas de metros. O local onde o agente da CP0 estava foi instantaneamente reduzido a escombros. Poeira tomou conta do ar e gritos de agonia ecoaram. Não muito longe dali, o agente da CP0 olhava para a seção da parede que havia desabado com um medo persistente, o rosto mascarado tomado por choque e incerteza. Quem era aquele? Ele não conseguia acreditar que se depararia com um ataque tão aterrorizante no Mar do Leste. Pensar que você escapou dessa. Uma voz com um leve tom de arrependimento surgiu da nuvem de poeira. Então, uma silhueta tênue se ergueu lentamente. Ao longe, o agente CP0 encarava em silêncio a parede que desabou e a poeira levantada pelo tremendo impacto. Em meio à poeira, uma figura com cerca de 2 metros de altura emergiu lentamente, com os membros não humanos em suas costas retraindo-se devagar. Quem são vocês? Por que nos atacaram sem motivo? O agente da CP0, Joseph, franziu a testa com uma expressão extremamente séria. Contudo, o agressor na poeira não tinha intenção de respondê-lo, o que fez o rosto do agente da CP0 escurecer ainda mais. A recusa em falar significava que não havia espaço para negociação. Isso teria que ser resolvido em uma luta até a morte. Tum, tum, passos lentos ecoaram. Em meio à poeira, a figura alada começou a arrastar lentamente uma lança em direção ao agente da CP0. Luiz sacudiu a cabeça, sacudindo a poeira que havia acumulado. As largas asas brancas como a neve em suas costas se estenderam, dispersando a fumaça ao redor. Então ele se revelou a todos, arrastando sua lança. Seus curtos cabelos dourados brilhavam intensamente sob o sol. As asas brancas como a neve em suas costas estavam ligeiramente abertas, e uma pálida luz dourada envolvia seu corpo, conferindo-lhe uma aparência divina. O olhar do agente da CP0, Joseph, percorreu as asas de Louis e a aura dourada ao seu redor, um lampejo de compreensão reluzindo em seus olhos. Ele franziu levemente a testa com um tom perplexo. Fruta humana zoomítica modelo, anjo? Ao lado dele, uma dúzia de agentes de terno preto trocaram olhares. No instante em que viram Louis, o mesmo pensamento lhes passou pela cabeça. Louis não respondeu. Em vez disso, lançou um olhar frio aos agentes que havia cercado sozinho. No instante seguinte, a luz dourada ao redor de seu corpo irrompeu, formando uma onda dourada pálida que se expandiu em todas as direções. Por onde passava, tudo se transformava em ouro. Ao ver isso, Joseph não hesitou. Instantaneamente, usou a técnica Rokushiki Soru e desapareceu a dezenas de metros de distância, pouco antes que a onda de luz o atingisse. Capítulo 6. Uma luz dourada e brilhante emanou, deslumbrando todos que a viram. Aqueles que não conseguiram se esquivar a tempo, agora banhados pela pálida luz dourada, sentiam como se estivessem se aquecendo sob um sol quente e reconfortante. Muitos dos refugiados maltrapilhos olhavam fixamente, com os olhos arregalados e expressões de incredulidade. Sentiam as dores e os incômodos em seus corpos diminuírem gradualmente. Ferimentos de espadas e balas cicatrizavam a uma velocidade visível a olho nu.
Seus corpos, enfraquecidos pela desidratação e desnutrição severas, começaram a se recuperar, e a sensação de saúde, há muito perdida, retornou aos seus corpos castigados. Assim que recobraram os sentidos, todos ergueram a cabeça para contemplar a figura dourada que caminhava lentamente ao longo da alta muralha, arrastando uma lança. A gratidão lhes transbordava nos olhos. Lá em cima no muro, a dúzia de agentes da CP e os soldados do reino de Jacob estavam em choque e incertos. Depois de perceberem que estavam ilesos, seus rostos se contorceram em uma expressão de profunda desgosto. Que droga, como ele ousa zombar de nós! Seus vermes desprezíveis vão morrer. Os soldados avançaram com espadas em punho, prontos para fazer com que aquele que brincara com eles pagasse com o próprio sangue. Os 12 agentes da CP hesitaram. Eles não eram tão impulsivos quanto os caipiras do Mar do Leste. Instintivamente sentiram que o garoto de rosto jovem à sua frente não era um adversário qualquer, provavelmente um usuário de zoomítica. Assim elevaram sua guarda ao nível máximo, preparando-se para deixar que os soldados testassem sua força primeiro. Infelizmente para eles, seu superior, o agente CP-0, teve a mesma ideia. Uma ordem fria veio de dezenas de metros de distância. Vocês vão. Façam com que esse vilão que interferiu em uma operação do governo mundial pague o preço. O agente da CP-0, Joseph, acreditava que esses soldados sozinhos não seriam capazes de sondar as profundezas do homem que lhe causava uma sensação tão intensa de crise. Enviar os agentes da CP, no entanto, poderia revelar uma coisa ou outra. Os 12 agentes paralisaram no lugar, seus rostos um turbilhão de emoções, seus corações cheios de amargura. Eles queriam desesperadamente perguntar ao seu superior por que ele não ia pessoalmente. Mas pelo bem de suas famílias, engoliram as palavras e, rangendo os dentes, lançaram um ataque desesperado contra o garoto de origem desconhecida. Num instante, lâminas afiadas cercaram o corpo de Louis, suas superfícies polidas refletindo os rostos furiosos ou aterrorizados de seus portadores. Mas no instante seguinte, todos congelaram. As lâminas afiadas escorregaram de suas mãos, batendo ruidosamente contra o topo da parede. A força vital que havia entrado em seus corpos começou a oscilar, despertando os bilhões de bactérias e fungos em seu interior, fazendo com que quebrassem seu delicado equilíbrio e tomassem o controle. Os rostos dos soldados e agentes se contorceram em extrema agonia. Seus corpos ficaram incrivelmente rígidos, e seus gritos horríveis abafaram o rugido dos canhões, causando arrepios em qualquer um que os ouvisse. A dezenas de metros de distância, a expressão no rosto mascarado de Joseph era de eu sabia. Os poderes das Akuma no Mi eram bizarros. Um único momento de descuido poderia levar a um golpe devastador. Ele precisava estar em guarda. Então, enquanto Joseph observava, uma mudança macabra ocorreu nos corpos dos soldados e agentes que permaneceram imóveis. A pele deles ficou preta e machucada e começou a apodrecer visivelmente. Seus corpos incharam como cadáveres distendidos, e uma enorme ferida abriu seus abdômenes, abrindo e fechando como uma boca monstruosa. Seus intestinos escuros e machucados se espalharam, contorcendo-se como se estivessem vivos. A parte mais assustadora era que mesmo depois de sofrerem uma transformação tão horrível, eles não morriam, mas permaneciam rígidos, gemendo de agonia. Todos que presenciaram essa cena ficaram aterrorizados, sentindo um choque violento na mente e no corpo. Instintivamente recuaram, com o corpo tremendo à beira do vômito. Louis prosseguiu seu avanço sem pressa, arrastando sua lança, todo o seu ser banhado por uma luz sagrada sob o sol. Enquanto caminhava, o chão sob o alto muro explodiu em vida. Plantas vibrantes proliferaram rapidamente e, num instante, um trecho de grama verde e perfumada surgiu diante dos olhos de todos. Tudo se deteriora, mas a vida perdura, sussurrou Louis. Até onde a vista alcançava, vida e corrupção coexistiam. Banhada em luz dourada, Louis era um contraste divino com a cena infernal, como um anjo que desceu ao mundo mortal. No instante seguinte, Louis desapareceu de vista, deixando para trás apenas um trecho desmoronado da parede onde estivera. As pedras estilhaçadas ainda não tinham caído quando a figura de Louis já se refletia nas pupilas de José. Ele ergueu a lança, um sol flamejante formado pelo fogo que rodopiava na ponta. Um calor escaldante envolveu Joseph, carbonizando suas roupas. Uma sensação fatal de crise o dominou, fazendo suas pupilas tremerem violentamente. Joseph instintivamente quis usar a técnica Rokushiki Tekai para resistir ao golpe, mas os avisos frenéticos de seu Aki da observação o forçaram a abandonar a ideia. Kami-e. Sem tempo para se esquivar, o corpo de José sentiu a mudança no fluxo de ar e se dobrou de forma antinatural, como um pedaço de papel. No último segundo possível, a lança roçou sua garganta. Pull! O calor intenso incendiou instantaneamente suas roupas e queimou sua garganta. A dor aguda fez Joseph cerrar os dentes e semicerrar os olhos. Rapidamente, ele arrancou as roupas em chamas e jogou de lado a máscara deformada que agora obstruía sua visão. Shigan. Ele revestiu o dedo com Aki do armamento e o apontou para o garoto de cabelos dourados. Louis inclinou ligeiramente a cabeça, permitindo que o ataque, que reforçado com Aki, era incontáveis vezes mais poderoso que uma bala, atravessasse o ar entre seus fios de cabelo. Seu Aki da observação especial se estendeu, envolvendo o corpo do agente da CP-0 e tornando seu oponente completamente transparente aos seus olhos. As contrações musculares, o fluxo sanguíneo, as sutis alterações no esqueleto. Essa série de mudanças permitiu que Louis conhecesse cada movimento do agente da CP-0, facilitando a previsão de sua próxima ação. Em outra história, tal habilidade poderia ser chamada de mundo transparente. Sob a proteção do seu Aki da observação, ele conseguia até mesmo aprender rapidamente as habilidades do seu oponente apenas observando seus movimentos. Por exemplo, assim,
Disparo de fogo solar. Louis vibrou sua lança com um braço, pendurando mais uma vez um sol flamejante em sua ponta antes de lançá-la como um raio. Foge. O sol em miniatura, combinado com uma onda de choque, criou um raio dourado que disparou para frente e envolveu o agente CP-0. O rosto do agente da CP-0 mudou drasticamente. Ele cruzou os braços em frente ao peito, imbuindo-os com aqui do armamento. Bum! O sol explodiu abruptamente. As chamas se alastraram e o calor intenso deixou a parede num raio de dezenas de metros em brasa, quase transformando-a em lava. Louis ergueu a mão e deu um golpe, enviando uma forte rajada de vento que dispersou a fumaça e a poeira que vinham em sua direção. Então, com uma batida de asas, voou baixo, roçando o chão enquanto avançava diretamente para a zona de alta temperatura. Ao se mover, sua lança finamente trabalhada raspou na rocha, lançando faíscas brilhantes e deixando um corte liso de 30 centímetros de profundidade. Louis não deu ao agente CP-0, agora coberto de queimaduras graves e parecendo quase um pedaço de carvão, nenhuma chance de reagir. Ele ergueu abruptamente sua lança. Fragmentos de rocha incandescente voaram do chão, espalhando-se como fogos de artifício. A lança de Louis descreveu um arco gracioso, subindo de baixo para cima. Depois de abrir um ferimento tão profundo que expôs os ossos do corpo carbonizado de José, a lança o arremessou horizontalmente pelo ar. Capítulo 7. Uma figura carbonizada despencou do topo da muralha, caindo diretamente sobre a confusão lá embaixo. O impacto lançou dezenas de soldados e refugiados que lutavam pelos ares. Esse desenvolvimento repentino fez com que tanto a figura fortemente blindada com os chifres negros de Oni quanto o rei atual cessassem a luta. Cautelosos, ambos se voltaram para observar a figura enegrecida e caída. Um agente da CP-0? Como ele acabou assim? Quem mais interferiu? O rosto do rei Natan mudou drasticamente ao reconhecer a figura familiar. Ele não conseguia entender como, no Mar do Leste, alguém poderia espancar um dos principais agentes do governo mundial de forma tão brutal. Então, sob o olhar de todos, José, carbonizado e com um forte cheiro de carne queimada, lutou para se levantar. Após tossir vários coágulos de sangue, ele se virou para Natan e ofegou. Vice-almirante Natan, capture o alvo agora e leve-o aos 5 anciãos. Eu cuidarei desse terceiro desconhecido. O rei, em sua magnífica armadura, silenciou. Ele jamais esperara que Joseph, mesmo naquele estado, ainda estivesse pensando na missão. Até mesmo ele, o rei de uma nação afiliada ao governo mundial, ficou surpreso. O que será que os 5 anciãos deram a esses agentes da CP-0 para que eles estivessem tão dispostos a morrer por eles? Ao ver o silêncio de Natan, o rosto abatido de Joseph se contraiu. Seus olhos se arregalaram enquanto ele lançava um olhar aterrador para Natan. Você vai desobedecer às ordens dos 5 anciãos? Não pense que só porque você é o rei de uma nação afiliada, pode desafiar a vontade do governo mundial. Ao ouvir isso, a expressão de Natan escureceu instantaneamente. Você está me ameaçando? Este Oni só foi alvo por causa de seu talento excepcional. Uma vez morto, o assunto está encerrado. Por que os 5 anciãos fariam tanto alarde por um homem morto que não tem nada a ver com eles? As palavras de Natan enfureceram Joseph, que inconscientemente tentou se levantar. Mas no instante seguinte, ele congelou, seus olhos injetados de sangue tremendo violentamente. As correntes de ar ao seu redor rodopiavam enquanto tufos de poeira voavam em círculo. Uma sombra alada o envolveu em algum ponto desconhecido, suas asas se fechando lentamente. Ele virou a cabeça bruscamente para encarar Louis, que descia silenciosamente com os olhos arregalados enquanto fitava o menino cujo rosto estava na sombra do sol brilhante. Quando você... Pá! Uma lança flamejante surgiu de repente, arremessando José pelos ares. Ele caiu contra um pequeno bunker, destruindo-o completamente. Louis sacudiu o tecido carbonizado de sua lança e soltou lentamente um suspiro de ar quente. Quando vocês vão finalmente se livrar desse péssimo hábito de conversar com os outros no meio de uma briga? À distância, Natan testemunhou a cena em primeira mão e inconscientemente apertou o cabo de sua arma. Ele finalmente entendeu por que o CP-0, temido por inúmeras pessoas ao redor do mundo, havia sido espancado tão brutalmente. Se a ameaça representada pelo Oni nascido entre os nativos era como a de um adulto desarmado encontrando uma chita, então a sensação que esse menino alado lhe causava era como a de um leão, inspirando temor e terror instintivos. Mas décadas de serviço nos fuzileiros navais e a postura de um rei permitiram que ele recuperasse rapidamente a compostura. Ele perguntou hesitante: quem é você? Por que está se envolvendo nisso? De repente, um escudo pesado rasgou a fumaça e atingiu Natan em cheio. A imensa energia cinética concentrou-se inteiramente em seu peito. Mesmo com a proteção de sua armadura magistral, ele ficou gravemente ferido, tossindo sangue enquanto era arremessado para trás. Ele só conseguiu parar depois de atravessar vários cavalos de madeira. Uma expressão de dor cruzou seu rosto, e o sangue que escorria do canto de sua boca encharcou sua armadura bastante amassada e as roupas finas por baixo. Louis olhou para o vice-almirante aposentado, visivelmente abatido, sentindo-se um tanto sem palavras. Nem haviam se passado 10 segundos desde a última vez que ele falará. Então, Louis virou a cabeça. Com um movimento rápido do pulso, ele arremessou sua lança afiada, prendendo o agente da CP-0, que se preparava para lançar um ataque final e suicida, contra a parede. Após fazer tudo isso, Louis voltou seu olhar para a figura ligeiramente mais alta que ele, completamente envolta em uma armadura pesada, cujo gênero era indeterminável. Ele usou seus sentidos sobre-humanos para perceber suas características físicas. No instante seguinte, um olhar pensativo surgiu no rosto de Louis. Ele é... Não, essa pessoa parece estar... morrendo. A figura fortemente blindada, com a cabeça escondida por uma máscara de gás, da qual apenas os chifres retos e afiados de Oni eram visíveis,
Jogou casualmente um homem vestindo uma capa com a inscrição Justiça em uma fogueira. Deu um passo à frente, avançando lentamente com seu longo martelo de guerra. Palavras curtas e abafadas vieram de debaixo da máscara de gás. Ele está certo. A criatura saltou o martelo de guerra na mão e o golpeou contra o homem com quem mantinha uma rixa sangrenta. Nathan cerrou os dentes, afastou os destroços das barricadas que o prendiam e enfrentou o ataque destemidamente com seu sabre. Seu pirralho. Enquanto eu lutava contra piratas no Novo Mundo, sua mãe ainda brincava na lama no Planalto. O martelo de guerra e a espada se chocaram, e um som ensurdecedor explodiu. Uma enorme onda de choque rompeu do ponto de impacto, varrendo instantaneamente os destroços espalhados ao redor dos dois. Após um breve impasse, ambos recuaram, apenas para colidirem novamente momentos depois. As duas figuras, uma alta e outra baixa, devastaram as muralhas como máquinas de demolição. Faixas de ruínas foram erguidas pelos tremores secundários da batalha, espalhadas para fora da cidade. Por onde passavam, soldados e refugiados envolvidos em combate corpo a corpo eram arremessados para longe. O rei Nathan, um homem de alta posição, mostrou-se completamente indiferente, tratando os soldados apanhados no fogo cruzado como se não fossem nada. Mas a outra pessoa na feroz batalha não conseguia aceitar isso. O rosto sob sua máscara de gás se contorceu gradualmente. Então, rangendo os dentes, ela começou a conduzir sua oponente para longe dos refugiados em combate. Nathan, que navegava pelos mares há décadas, percebeu tudo isso imediatamente. Usando sua vasta experiência, ele a feriu diversas vezes, e o sangue manchou sua armadura de vermelho. Do outro lado, Louis estava diante do agente da CP-0 encurralado contra a parede, sacando sua lança sem expressão. Pull! O sangue jorrou, encharcando a parede e a grama abaixo de vermelho. A dor intensa fez com que o agente moribundo despertasse de seu torpor. Ele abriu os olhos vermelhos de sangue e encarou o garoto de cabelos dourados à sua frente. Até hoje, Joseph ainda não conseguia entender por que aquele cara que surgiu do nada o havia escolhido como alvo sem dizer uma palavra. Não parecia que ele tivesse qualquer intenção de interferir nos assuntos da pessoa com a linhagem Oni. Louis ignorou o olhar furioso do moribundo. Ele ergueu a palma da mão e estendeu-a em direção ao agente enfurecido. Como conquistar o coração de um homem da maneira mais rápida possível? Diante disso, Louis apresentou a resposta modelo. Primeiro passo, mergulhe a mão no peito do homem e agarre seu coração ainda pulsante. Os olhos de Joseph se arregalaram, e o sangue jorrou de sua boca e peito como uma fonte. A dor intensa o fez querer gritar, mas sua garganta, já dilacerada pelas chamas e pelos múltiplos golpes brutais, não conseguia emitir um único som. Louis não deu importância ao sangue que respingava nele enquanto executava silenciosamente o segundo passo. Arranque rapidamente o coração do homem e exponha-o diante dos olhos do dono, permitindo que ele veja claramente as batidas do próprio coração. Capítulo 8. Após um longo período, a batalha gradualmente diminuiu. A luta entre o rei do reino de Jacob e a figura fortemente blindada estava decidida. A magnífica armadura de Nathan foi despedaçada pela feroz batalha, e as roupas por baixo estavam manchadas de vermelho com seu próprio sangue e o de seu inimigo. Após conseguir cravar seu sabre no corpo do oponente, seu haki e sua resistência estavam completamente esgotados. Ele se apoiou impotente em uma seção quebrada e desmoronada da parede, ofegando em busca de ar. Agarrou o ombro, onde o osso estava fraturado, e seus olhos ensanguentados fitaram com raiva a figura que arrastava um martelo de guerra, caminhando passo a passo em sua direção. O corpo de sua oponente também estava coberto de sangue. Um sabre estava cravado em seu peito, sua garganta havia sido cortada e sua máscara de gás havia sido parcialmente arrancada, revelando um vislumbre de seu verdadeiro rosto. Nathan encarou seus cabelos brancos expostos, seus olhos escarlates, as curvas suaves e indefinidas de seu rosto e sua pele áspera e rachada. Um sorriso zombeteiro se espalhou por seus lábios manchados de sangue. Eu não perdi para você. Eu só perdi para o tempo. Se isso tivesse acontecido 20 anos atrás, eu poderia ter matado todos vocês sozinho. Pá! O martelo de guerra octogonal manchado de sangue e poeira desceu. O aço encontrou a carne, e um jato de líquido carmesim espirrou contra a parede, escorrendo lentamente. A figura em armadura pesada não deu ao inimigo chance de dizer mais nenhuma palavra final. Ignorando a dor excruciante em seu próprio corpo, ela golpeou com o martelo repetidas vezes. Por baixo da máscara, seus lábios rachados estavam cerrados, seus olhos fascando com um ódio infinito. Ela ergueu mecanicamente o pesado martelo de guerra e o golpeou repetidamente, extravasando o ódio acumulado por gerações. Ela só parou quando o sangue espirrado manchou a parede quebrada de vermelho e o rei se reduziu a uma pasta. Seu corpo ficou mole e ela caiu para trás, tropeçando na grama. Como Nathan havia dito, ele só havia perdido para o passar do tempo para a velhice. A figura fortemente blindada não havia realmente derrotado Nathan. Ela sequer conseguirá infligir um ferimento fatal. Ela simplesmente confiara em seu físico jovem e resistência superior para superá-lo. Com sua vingança completa, sua visão ficou turva. Ela encarou o céu sem expressão enquanto seu passado passava diante de seus olhos. Ela sabia que era disso que seu avô falava, a lanterna giratória que se vê antes da morte. Seu estado era terrível. Não eram apenas os inúmeros ferimentos em seu corpo. Uma doença originada em seus pulmões drenava constantemente sua força vital como um fantasma vingativo.
Seu corpo debilitado lhe dizia que não lhe restava muito tempo de vida. Foi exatamente por essa razão que, ao saber que várias crianças haviam sido mortas enquanto buscavam água, ela lançou esse ataque com determinação. Após um longo tempo, ela ouviu gritos de pânico vindos de todos os lados. Havia soldados fugindo aterrorizados com a morte de seu rei. E havia seus poucos súditos, aqueles que a viram crescer. Ela umedeceu os lábios, rachados pela extrema desidratação, e pensou consigo mesma: mãe, avô, eu não consegui me tornar a grande monarca que vocês esperavam que eu fosse. Em seu mundo que se escurecia, ela viu sua mãe, que a havia abandonado quando era jovem, e seu avô, que morrera cheio de arrependimento, acreditando ter falhado com seus súditos e seus amigos. Uma série de gritos ansiosos ecoou. Ela podia sentir seu povo se aproximando, mas não tinha mais forças para responder aos seus súditos. Debilmente fechou os olhos. O inimigo mais forte está morto. O resto agora depende de vocês. Pouco antes de seus olhos se fecharem completamente, ela viu vagamente uma figura com cabelos curtos, loiro claros, e asas brancas como a neve. Ele estava banhado por uma luz dourada e quente, tão divino e inviolável quanto um anjo. Partículas douradas de luz rodopiavam ao seu redor, depois desciam como folhas caindo, fundindo-se à sua pesada armadura manchada de sangue. Entretanto, a dezenas de milhas náuticas do reino de Jacob, um impasse pouco conhecido estava ocorrendo no mar. A brisa marítima soprava, fazendo com que a bandeira de caveira, uma caveira sobre espadas cruzadas, chicoteasse e estalasse ao vento. Figuras que exalavam auras poderosas estavam espalhadas casualmente pelo convés, encarando 2 navios de guerra distantes. A bordo dos navios de guerra, soldados fuzileiros navais aterrorizados empunhavam suas espadas e armas. As torres de canhão giravam lentamente, apontando diretamente para o navio de 3 mastros que flutuava na água. O rosto do vice-almirante Gomir, do quartel-general da Marinha, havia perdido a compostura habitual. Sua expressão era sombria e repleta de apreensão. Então os rumores eram verdadeiros. Aquele aprendiz do navio de Roger ficou tão forte e, de alguma forma, veio parar no Mar do Leste. De repente, a porta da cabine do navio pirata se abriu lentamente. Uma figura ruiva usando um chapéu de palha saiu para a luz do sol. O que diabos aconteceu naquela ilha? Será que até vice-almirantes foram enviados para lá? Shanks, o ruivo, ajeitou o chapéu de palha na cabeça e passou por seus companheiros de tripulação em direção à proa do navio. Ao olhar para os 2 enormes navios de guerra à sua frente, uma sombra de dúvida cruzou seus olhos. Naquela época, o capitão Roger destruiu o exército do reino de Jacob. Com a força do rei Canaã III naquele momento, eles deveriam ter sido capazes de retomar parte das planícies e prosperar. Mas que situação é essa? Será que o reino de Jacob produziu outro guerreiro excepcionalmente forte depois que partimos? Nesse instante, a voz do vice-almirante Gomir ecoou pelos alto-falantes do navio de guerra. Shanks, o ruivo, o que um homem como você está fazendo aqui? Shanks ergueu lentamente o olhar, atravessando o mar e pousando diretamente no vice-almirante Gomir. Uma das mãos repousava levemente no punho de sua famosa espada grifo, e sua expressão era tão fria quanto gelo. Não bloqueie o caminho, fuzileiro naval. Assim que suas palavras foram proferidas, uma onda invisível varreu o mar, provocando instantaneamente um vendaval e elevando ondas de vários metros de altura. Nos navios de guerra distantes, as ondas quebravam contra os cascos, fazendo-os balançar violentamente. Inúmeros fuzileiros navais desmaiaram instantaneamente. Em um instante, apenas um punhado de pessoas permanecia de pé nos conveses dos 2 navios de guerra. Os olhos de Gomir se arregalaram ao ver aquilo. Instintivamente, ele agarrou o cabo de sua katana e murmurou para si mesmo: isso é, aqui do conquistador. Ele jamais imaginara que até mesmo um aprendiz do navio de Roger possuísse um espírito tão inato. O couro cabeludo de Gomir formigava. Se Shanks, o ruivo, tinha esse tipo de talento, será que o pirralho de cabelo azul escondido lá atrás também o tinha? Um teto familiar. Numa casa de pedra no Planalto, uma jovem de longos cabelos brancos e chifres de oni pretos e afiados abriu lentamente os olhos. Será que ainda estou vivo? Instintivamente, ela se apoiou nos pés e sentou-se na cama. Olhou em volta e viu a armadura que herdara do avô, pendurada em um suporte próximo. As manchas de sangue em sua superfície haviam sido limpas, mas as inúmeras rachaduras feias permaneciam. Ao ver isso, uma sombra cruzou os olhos da garota. Ela sabia que com as capacidades atuais do Planalto, era impossível reparar aquela armadura. Ela afastou o cobertor remendado e amarelado, que cheirava fortemente a maresia, e levantou-se lentamente. Caminhou até o espelho quebrado sobre a mesa de madeira e examinou sua aparência atual. Ao ver sua própria pele áspera e rachada, a garota finalmente confirmou que por algum motivo havia sobrevivido. Clang! O som de algo pesado caindo no chão fez a garota virar a cabeça instintivamente. Vossa Majestade? Algumas mulheres magras, de pele seca e áspera, olhavam para ela com os olhos cheios de alegria. A garota olhou para as mulheres, que eram mais de uma cabeça mais baixas que ela, e um sorriso gentil surgiu inconscientemente em seu rosto. Sou eu. Ainda estou vivo. Capítulo 9. Nos perigosos penhascos à beira-mar do Planalto, uma mão esguia e ressequida surgiu repentinamente da borda, assustando consideravelmente as gaivotas que ali faziam seus ninhos. As gaivotas em pânico fugiram, deixando para trás penas macias flutuando e filhotes confusos. Voaram rapidamente para longe, circulando e pairando por perto. Pelos seus gritos contínuos e agudos, era evidente que estavam praguejando furiosamente, obviamente enfurecidas com a intrusa repentina. E Helena lançou um olhar rápido para as gaivotas que circulavam e gritavam ao seu redor, e depois não lhes deu mais atenção. Ao longo dos anos, ela já havia vivenciado isso inúmeras vezes. Ela não era mais a garotinha que se assustava e caía junto com sua presa, nos recifes costeiros lá embaixo.
Olhando para o topo do penhasco a menos de 100 metros de distância, ela respirou fundo. Rangendo os dentes, estendeu a mão que não estava segurando firmemente uma grossa corrente de ferro e agarrou a próxima rocha que se projetava da face do penhasco. Com grande esforço, ela se puxou, junto com a carcaça da besta marinha amarrada à ponta da corrente, para cima. Nesse instante, a gaivota que vinha insultando Helena sem parar avistou o corpo da besta marinha, que estava oculto pela densa neblina. Os olhos da gaivota se arregalaram em descrença, e ela quase se esqueceu de como voar, quase despencando do céu. 10 minutos depois, Helena, ofegante, colocou a mão livre sobre uma grande rocha na borda do planalto. Foi assim que você contraiu a doença nos pulmões? Uma voz inesperada soou, fazendo Helena, que ainda se agarrava ao penhasco, pular. Seu coração disparou. A corrente de ferro em sua outra mão deslizou vários metros, e a enorme besta marinha balançou violentamente lá embaixo. Alguns minutos depois, Helena estava no planalto, olhando fixamente para Louis sem dizer uma palavra. Um sorriso tímido, porém educado, surgiu no rosto de Louis. Ele deu alguns passos para trás discretamente, criando uma certa distância entre si e a jovem de aparência abatida. Após um longo momento, Helena soltou um suspiro profundo. Ela olhou para o rosto liso e levemente arredondado de Louis e disse suavemente: "Meu nome é Helena. Obrigado por salvarem nossas vidas no campo de batalha." Louis ficou surpreso por um momento, depois sorriu e respondeu: "Pode me chamar de Louis." "Certo." E Helena assentiu lentamente. O olhar de Louis recaiu sobre a enorme besta marinha presa com grossas correntes de ferro atrás de Helena. Ele disse pensativo: "Sua doença pulmonar é resultado de anos mergulhando em alto mar para caçar bestas marinhas, não é?" Após curar essas pessoas, Louis não partiu imediatamente. Em vez disso, seguiu-as até o planalto. Enquanto Helena estava inconsciente, ele explorou todo o planalto e constatou que a terra era terrivelmente árida. Somado ao bloqueio na junção com as planícies, até mesmo um especialista em sobrevivência morreria de fome ali. No entanto, esse grupo de refugiados vivia ali há muitos anos, o que surpreendeu Louis. Por fim, ele encontrou uma floresta de ossos perto da aldeia, formada pelos esqueletos de animais gigantes. A partir disso, Louis descobriu como eles conseguiam sobreviver. Para se alimentar, dependiam de sua força formidável para descer os penhascos do planalto e caçar. Para obter água, contavam com a chuva ocasional e desciam furtivamente até as planícies tarde da noite para roubar a água que o reino de Jacob considerava imprópria para consumo do rio, repleto de lixo. Para quem mergulha em águas profundas para caçar ano após ano, a pressão das profundezas representa um fardo severo para os pulmões. Com o tempo, isso pode facilmente levar a doenças pulmonares, assim como a jovem de regata esportiva à sua frente. Na percepção de Louis, a vida dela já estava chegando ao fim. Sua cura só era eficaz em seus ferimentos externos. Ele era impotente contra as doenças. No entanto, ele conhecia alguém no reino Dran, na Grand Line, que talvez pudesse salvá-la. Por que ele queria salvá-la? Porque Helena era a pessoa mais talentosa que ele já conhecera. Até onde ele sabia, nenhum dos dois assentamentos lunarianos, na Ilha do Céu ou no Calbelt, tinha alguém com tanta força nessa idade. Portanto, Louis achou uma verdadeira lástima que uma pessoa como ela morresse de doença. Seria melhor curá-la e depois enganá-la, não convidá-la para se juntar à sua facção e usar seus talentos para o bem. Como esperado, Helena sentiu com muita franqueza: "Sim, é isso mesmo. Herdei a responsabilidade do meu avô aos 5 anos de idade, de caçar daqui para sustentar nosso povo." Louis não se surpreendeu ao ouvir uma afirmação tão absurda. Depois de 10 anos neste mundo, ele já era imune aos vários super-humanos que encontrava. Além disso, o próprio Louis era muito mais absurdo do que a garota à sua frente. Ele conseguia perseguir e derrotar treinadores do Calbelt que dominavam o Aqui antes mesmo de ele próprio ter compreendido o Aqui do armamento. Por mais ridícula que ela fosse, não poderia ser mais ridícula do que ele. Mas depois de 100 anos de caça, as feras marinhas fugiram para lugares muito distantes e muito profundos. Desde muito jovem, tenho que nadar até lugares onde meus ancestrais nunca chegaram para caçar. Portanto, eu também sou aquela que desenvolveu a doença primeiro entre as últimas gerações. Enquanto falava, o tom de Helena era notavelmente calmo, sua expressão pacífica, poderíamos até dizer gentil. Louis tentou encontrar algum sinal de medo em seu rosto, mas no fim, não encontrou nada. Então, Helena vestiu um sobretudo que seu povo havia costurado para ela e começou a arrastar a besta marinha de volta. O planalto era quase completamente árido, e o pouco que crescia eram árvores espinhosas sem valor nutricional. E Helena guiou Louis por uma trilha que havia sido aberta na floresta de espinhos. No caminho, Louis fez uma pergunta a Helena. "E Helena, por que aquele reino nas planícies abaixo bloqueou você neste planalto?" Assim que ele falou, Helena congelou. Sua expressão mudou inesperadamente e seu sorriso desapareceu. Louis ficou surpreso, percebendo imediatamente que talvez tivesse perguntado algo que não devia. Mas antes que pudesse se desculpar, Helena recomeçou a andar e lhe deu a resposta: "Eles são forasteiros." Um olhar pensativo surgiu no rosto de Louis. Há cerca de 100 anos, eles foram ostracizados por outros reinos da Grand Line e sofreram um genocídio. A voz de Helena tornou-se gradualmente etérea, como se estivesse levando Louis de volta à era que marcou a trágica origem do reino de Canaã. Naquela época, um grupo de várias centenas de refugiados chegou a esta terra. O rei da época os acolheu e lhes deu um pequeno pedaço de terra à beira-mar para viverem. Mas, posteriormente, eles contataram mais pessoas do seu povo para se reunirem nesta terra, formando uma força considerável. Quando o rei se deu conta do que estava acontecendo, eles já haviam começado a se voltar contra seus anfitriões e lançado uma guerra contra nós. Nós perdemos.
E assim como eles no passado, sofremos perseguição e genocídio. Os poucos que restaram foram forçados a se refugiar no Planalto, onde sobrevivemos até hoje. Louis ficou em silêncio. As perguntas que surgiram quando ele viu as inúmeras ruínas e os dois estilos arquitetônicos completamente diferentes na ilha agora tinham sido respondidas. Capítulo 10. Um povo que havia sofrido genocídio, por sua vez, infligiu genocídio àqueles que o haviam ajudado. Talvez, ponderou Louis, seja por isso que eles foram ostracizados e quase dizimados na Grand Line. E Helena virou-se para olhar a cidade caótica lá embaixo, um traço de escárnio surgindo em seu rosto anti-sereno. Afinal, eles são exatamente esse tipo de raça desprezível, hipócrita e repulsiva. Então Helena virou a cabeça novamente. Seus olhos escarlates encontraram os de Louis enquanto ela perguntava: existe alguma raça nos mares mais desprezível do que o povo do reino de Jacob? E Helena nunca havia se afastado muito daquela terra em toda a sua vida. Dada a sua condição, provavelmente não teria a chance de partir. Portanto, ela esperava aprender mais sobre o mundo antes de morrer. Sim, Louis assentiu com a cabeça. Embora a depravação do povo daquela nação fosse assombrosa, ainda ficava aquém da dos dragões celestiais. Apesar de ambos serem naturalmente dotados de vileza, os dragões celestiais que dominavam o mundo inteiro mereciam muito mais ódio. Quem são eles? Perguntou Helena, um pouco curiosa. Era uma pergunta casual. Sua experiência limitada tornava difícil imaginar um grupo mais vil do que o povo de Jacob. Louis se virou e contemplou o mar, seus olhos parecendo atravessar o oceano infinito para pousar na cidade no topo da headline. Ele disse significativamente: os dragões celestiais. Dragões celestiais. E Helena olhou para a emoção revelada nos olhos profundos de Louis e assentiu pensativamente. Ela nunca tinha ouvido falar dos dragões celestiais, mas aquele olhar lhe era muito familiar. Era exatamente o mesmo olhar que ela e seu povo tinham quando olhavam para o povo de Jacob. Após um momento de reflexão, Helena deu a Louis um sorriso gentil e ofereceu-lhe as mesmas palavras que usava para confortar seu próprio povo. Enquanto seu povo e sua família ainda estiverem aqui apoiando-se mutuamente, tudo ficará bem. Perder sua terra natal não significa que você se tornou um andarilho sem raízes. O lugar onde estão aqueles que pensam em você. Esse é o seu lar. Louis ficou surpreso e lançou-lhe um olhar bastante espantado. Você? Louis abriu a boca querendo dizer algo. Mas no instante seguinte franziu a testa e olhou para a área a vários quilômetros de distância, onde vivia o povo de Helena. Essa pessoa nos seguiu? Dentro do vasto alcance de seu aqui da observação, Louis sentiu que o poderoso guerreiro que ele havia ultrapassado na tempestade agora estava interagindo com o povo de Helena. O que Louis não conseguia entender era que não só não havia conflito entre eles, como eles pareciam estar se abraçando. Aquele cara que eu pensei ser o Garp. É um convidado? Louis olhou para o rosto confuso de Helena e contou a ela o que havia descoberto. Ela estava igualmente perplexa. Morava ali havia mais de 10 anos e nunca tinha visto nenhum visitante. Mas esse acontecimento ainda a deixava em alerta máximo. Largou a criatura marinha que arrastava e correu na direção de casa. Louis observou a partir, pensou por um instante e então a seguiu batendo as asas. Uma distância de vários quilômetros não era muito longe, mesmo para Helena, que estava em fase terminal. Ela estava parada na entrada da aldeia, olhando fixamente para a cena de seus anciãos conversando familiarmente com um homem ruivo. A 100 metros de altura, Louis batia as asas, pairando no ar, pronto para fugir a qualquer momento. Ao olhar para o homem ruivo de chapéu de palha e camisa branca, um lampejo de surpresa cruzou seus olhos. Então não foi o Garp? Faz sentido. Ele também é alguém que poderia estar no Mar do Leste neste momento. O homem à sua frente, com cabelo ruivo curto, rosto amigável, uma leve barba por fazer e uma completa ausência de qualquer aura intimidadora. Era ninguém menos que o futuro imperador, Shanks, o ruivo. Então, Louis lembrou-se do guerreiro mais forte de sua ilha natal e percebeu a falha em sua suposição anterior. Se aquele homem fosse apenas um pouco mais fraco que Garp, com a personalidade que tinha, já teria voado para Mary Geoise para atuar como bombardeiro. Enquanto Louis e Helena encaravam Shanks, o ruivo, ele e sua equipe também os avaliavam. Primeiro, ele encarou os chifres negros de Oni de Helena, com um traço de confusão nos olhos. Quando viu o estilo das roupas de Louis, uma pontada de nostalgia surgiu. Por um instante, o ambiente ficou um pouco estranho. Após um longo tempo, um homem de meia-idade ao lado de Shanks percebeu que o clima estava ficando tenso e rapidamente explicou a situação para ambos os lados. Majestade Helena, Shanks é um dos que nos ajudaram naquela época, aqueles que destruíram o exército dos Jacobitas. Ele não é um inimigo. E Helena ficou atonita. Seu avô havia mencionado que um grupo de piratas ajudara o clã Canaan muitos anos atrás, permitindo que eles retornassem às planícies para viver e prosperar. Mas tudo isso foi desfeito quando o rei, recentemente falecido, retornou, levando à morte de muitos de seu povo. O homem de meia-idade então se virou para Shanks e continuou sua explicação. Shanks, rapaz, Sua Majestade Helena é a criança que a princesa deu à luz depois de retornar da Grand Line. Um olhar de compreensão brilhou nos olhos de Shanks. Ele sorriu e disse: ah, então é assim mesmo. Destruiu o exército dos Jacobitas. No céu, Louis estava imerso em pensamentos. Seu conhecimento da história original de One Piece era limitado, obtido principalmente por meio de diversas fanfics e obras derivadas. Mas uma informação sobre o rei dos piratas, Roger, era frequentemente mencionada, que ele havia destruído o exército de um reino porque seu companheiro foi provocado. Louis voltou a si e olhou para a cidade na planície. Se era um país com esse tipo de caráter, faz sentido que a tripulação de Roger o destruísse. Após pensar um pouco, Louis dobrou as asas e desceu lentamente, com os olhos percorrendo as figuras atrás de Shanks. Havia um homem rechonchudo de verde, roendo um grande pedaço de carne.
Havia um jovem com um rabo de cavalo, uma pistola enfiada na cintura e um palito pendurado nos lábios. Havia também um homem corpulento que revelava uma fileira de dentes afiados e serrilhados, e outro com um macaco nas costas. Eles carregavam grandes sacolas e estavam de pé de maneira muito casual. Não se pareciam em nada com piratas com recompensas na casa dos bilhões de belis. Esse grupo tinha uma coisa em comum: todos pareciam peixes pequenos e insignificantes do mar. Eles não possuíam a aura dominante que teriam mais de uma década depois. A tripulação pareceu notar o olhar atento de Louis e sorriu para ele, um após o outro. Louis deu alguns passos para trás em silêncio. Eles eram amigáveis demais, ele não conseguia lidar com isso. E os próprios culpados estavam completamente alheios ao ocorrido, trocando olhares e caindo na gargalhada. Idiotas! Louis ficou sem palavras. Esse grupo estava mesmo pedindo para apanhar. As risadas do grupo também chamaram a atenção de Shanks e Helena, que estavam conversando. Shanks se virou e sorriu para sua tripulação. Muito bem, larguem tudo. É hora do banquete. Yeah! A palavra banquete fez os olhos de todos brilharem, e eles começaram a uivar como uma matilha de esquies. Isso só convenceu ainda mais Louis de que seus cérebros não funcionavam corretamente. Nesse instante, a voz de Shanks soou novamente. Nosso jovem amigo de Birka, você também deveria se juntar a nós. Aliás, eu sinto muita falta dos meus amigos de Birka. Os olhos de Louis se arregalaram, seu rosto uma expressão de completo choque. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.